Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre a influência da cultura europeia. Vamos carregar então nossa apresentação. Então vamos lá. A gente já conversou sobre o que é cultura, né? Que é tudo que um povo produz, todo o seu modo de vida. Então, o que significa a influência da cultura europeia? Significa conversar sobre tudo que foi trazido por esses povos para o Brasil, que mudou o nosso modo de viver, que influenciou o nosso modo de viver. Mas primeiro, vamos começar vendo quem são esses povos europeus, onde eles estão. Se a gente olhar aqui no mapa, em vermelho, aqui onde eu estou circulando com o mouse, está o Brasil. Tanto ele quanto todos esses países que estão em vermelho compõem o continente americano. E nós temos outros continentes, né? Então, aqui em preto, por exemplo, vocês veem que tem vários paizinhos aqui que juntos compõem o continente africano. A gente tem em verde aqui a Oceania, em amarelo o continente asiático e em azul aqui em cima está o continente europeu. É aqui que fica Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra. E são sobre esses países que nós vamos conversar essa semana. Mas como que esses povos chegaram a nos influenciar? Tudo começou aqui, na era dos grandes descobrimentos ou grandes navegações, como são chamadas essa época, aconteceu principalmente nos séculos XV e XVI, que é mais ou menos aquela época em que o Brasil foi descoberto, né, que os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, então por mais ou menos 2 séculos, principalmente os portugueses e os espanhóis percorreram os mares em busca de rotas comerciais. O que é isso? Eles queriam comprar e vender produtos, queriam estabelecer relações com outros países, relações comerciais, de comércio. Mais tarde, os ingleses, os franceses e os holandeses também começaram a fazer isso, mas foi mais para frente. E quem realmente, aqui no Brasil, na América, quem nos colonizou, né, foram os portugueses e espanhóis. Então, eu trouxe esse mapinha aqui para vocês verem que nesse período, deixa eu mudar aqui de lugar. Nesse período, por bem ou por mal, os europeus espalharam a sua cultura e o seu modo de viver pelo mundo. Por quê? Porque eles criaram rotas para chegar até a América, até a África e até a Ásia. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem as pedras preciosas, tem o ouro. Esses bonequinhos aqui representam as pessoas que foram escravizadas. Então, na época, elas eram vendidas e a sua força de trabalho era considerado uma riqueza, uma forma de ter lucro, né? Então, por onde esses portugueses e espanhóis foram passando, eles foram deixando o seu modo de viver, né? Por isso que a gente diz que houve essa influência cultural. E mais adiante, agora já no final dos anos 1800, nós tivemos também a imigração de vários outros povos, como os italianos e os alemães, que vieram trabalhar no Brasil. Então a gente também vai conversar um pouco sobre eles. Então, de todos esses elementos de influência cultural que nós temos para falar, eu vou começar falando um pouco sobre as histórias, que aqui no Brasil são chamadas de lendas. Então, a gente já conversou um pouco semana passada sobre a cuca, também tem o bicho-papão e o lobisomem que a gente está vendo hoje, que são histórias que foram trazidas de Portugal para cá. Mas isso não significa que todas essas histórias começaram em Portugal, muito menos naquela época. Essa imagem aqui, ela é uma imagem sobre uma lenda da Grécia Antiga, então uma lenda da mitologia grega. Então, na verdade, a história de lobisomem, ela vem desde as mais antigas civilizações. A maioria das antigas civilizações tem alguma história de homem que se transforma em fera. E aí o que acontece é que essa história
conforme ela vai passando de boca a boca, ela vai se transformando. Então, por isso que eu coloquei aqui do lado para vocês a diferença entre as histórias escritas e contadas. Uma história escrita que está num livro, ela vai sofrer poucas alterações ou muito menos alterações do que uma história que é contada pelo boca a boca. Essas histórias contadas, conforme elas viajam de um lugar para o outro e vão sendo passadas de geração em geração, elas vão se transformando. Então, a história do lobisomem, depois que chegou aqui na América, ela continuou se disseminando. É uma história que todo mundo gosta. E aí, aqui, o que eu vou mostrar seria lá nos Estados Unidos, né? O trechinho de um trailer de um dos primeiros filmes. Então, logo que começou o cinema, logo já começaram as histórias de lobisomem no cinema também. E aqui eu vou mostrar um trechinho para vocês de um dos primeiros filmes, que é de 1941. E depois desse filme, olha aqui do lado, ele já foi refilmado agora em 2010. E foi tão legal que eles ganharam o Oscar de melhor maquiagem com essa fantasia de lobisomem. A gente também tem aqui do lado essa animação, que tem uma lobisomem bebê aqui do lado. Nesse filme, os monstros já são bonzinhos, né? Então, eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês um pouquinho desse trailer, para vocês verem também como era diferente, né, o cinema no início. Então, olha lá, a lenda da maldição. Ela vai falar aqui um pouquinho, né, que num distante vilarejo existia a lenda de um homem-lobo, a lenda de um estranho mortal que era um homem com cabelos, né, cheio de pelos, como uma besta. O Homem-Lobo. Aí aqui no Brasil, a gente já tem também o filme O Coronel e o Lobisomem, tem outros filmes também, tem músicas. Essa música aqui é bem conhecida, se chama Ovira. Ela é original do grupo Secos e Molhados. Se vocês quiserem procurar no YouTube, tem performances bem legais. Mas aqui eu trouxe para vocês um trechinho da música do Palavra Cantada, do vídeo do Palavra Cantada. Palavra Cantada! O gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada, e lá no fundo azul da noite da floresta, a lua iluminou a dança, roda, festa. Vira, 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 homem, vira, vira, vira. Agora nós vamos falar um pouco sobre a arquitetura, que é o modo como se constroem as casas, né? Então, os alemães, junto com os italianos, os holandeses, eles começaram a vir para o Brasil no começo dos anos 1800, mais ou menos, para trabalhar aqui, em busca de novas oportunidades. O Brasil era uma terra muito grande, quase não tinha pessoas para povoar, para trabalhar. Então, os alemães, por exemplo, eles foram povoar o sul do Brasil. E eles levaram com eles esse modo de construir as casas, que se chama enxaimel. Se a gente olhar de perto, tem vigas de madeira que encaixam as partes da casa. Então, ali elas não são encaixadas com prego. Olha que interessante. Elas têm um encaixe tão perfeito que elas só estão encaixadas mesmo, não tem pregos ali. Então, são casas bem bonitas e comuns em algumas regiões do sul do Brasil. Então, essas fotos, a primeira é de Pomerode, em Santa Catarina, e a segunda é em Blumenau, também em Santa Catarina. Aí aqui a gente tem um estilo colonial português, também muito bonito, muito diferente do que a gente está acostumado, né? Na maioria das casas aqui. Tem esse jeitinho de cara antiga,
são bem coloridinhas e também tem em muitas regiões. Então, onde os portugueses se instalavam, eles iam construindo as suas casas dessa maneira, com essa arquitetura, e isso tá sendo preservado até hoje. Então, essa primeira foto é em Salvador, na Bahia, e a segunda em Paraty, no Rio de Janeiro. Aqui, olha que interessante, é um modo de construir dos italianos. São casas de pedra. Eles também construíram aqui no Brasil muitas casas de madeira, que era um material mais acessível na época que eles chegaram aqui. Mas eu quis mostrar para vocês essa que representa o modo como eles viviam mesmo lá na Itália. Então, são casas todas feitas de pedra. E, por fim, para terminar, eu queria mostrar um pouquinho para vocês de Olambra, que é uma cidade muito próxima aqui de Campinas, bem pertinho da gente, e que tem a maior colônia de holandeses no Brasil. Também é uma cidade que produz 50%, ou seja, metade de toda a produção nacional de flores é produzida em Olambra. Aqui tem a imagem, olha, do campo de flores, muito bonito, e um moinho, que é típico lá na Holanda. E agora eu vou mostrar para vocês aqui um trechinho desse vídeo que apresenta um pouco da cidade. Olá, vou levar você agora para um rápido e surpreendente passeio por Olambra, a capital nacional das flores. Além de conhecer e apreciar suas famosas flores, quem visita Olambra tem a oportunidade de fazer uma viagem inesquecível pela cultura holandesa. Única estância turística da região metropolitana de Campinas, Olambra é um dos roteiros turísticos mais concorridos do estado de São Paulo. E não é por acaso que essa cidade de apenas 12 mil habitantes é reconhecida também como um pedacinho da Holanda no Brasil. Por onde andar, você vai encontrar facilmente as incríveis marcas da cultura holandesa. Por suas ruas calmas e bucólicas, a arquitetura holandesa está ostentada em inúmeros estabelecimentos comerciais, residenciais e atrações turísticas. Logo na entrada, nos seus 2 principais acessos, o turista pode apreciar monumentos que são grandiosos símbolos da arquitetura europeia, como o portal típico e os tradicionais moinhos. Então é isso, essa primeira parte sobre os povos europeus. E na quarta-feira a gente conversa mais sobre as brincadeiras e as músicas, tá bom? Agora vamos para as atividades. Tchau, tchau!